Senhor, como é bom elevarmos o pensamento, procurando o entendimento das leis espirituais, procurando compreender o funcionamento do universo. Apesar da pequena capacidade que reconhecemos possuir, mas que, uma vez atingindo a condição do raciocínio, nos permite vislumbrar a beleza, compreendendo pequenas nuances, e através delas, imaginar a complexidade e a perfeição da inteligência soberana que foi capaz de engendrar todas as coisas. Da mesma forma que, sentindo o odor de uma pequenina flor, podemos imaginar como um imenso jardim deve evolar na atmosfera o aroma maravilhoso, reunindo milhares e milhares daquelas pequeninas florzinhas e nos encantando com esta imaginação, podermos dar graças por todas as bênçãos que já dispomos, ao invés de lastimarmos o que nos falta, de reclamarmos por aquilo que não temos, olharmos com olhos positivos e reconhecer todas as bênçãos, transformando queixumes em louvores, reclamos em hosanas de gratidão, sobretudo por aprendermos que todas as aflições não são punições, são oportunidades de crescimento, que caminham ao nosso lado para nos estimular a andar mais depressa. Com esta noção, querido mestre, já não somos mais empurrados pela mesmice do mundo, a vivermos num lodaçal de reclamações, esperando a lavagem como suínos, mas a deixarmos a pocilga, a sacudirmos a lama, a deixarmos que ela seque e a esperarmos a chuva que nos venha lavar, tirando-nos as impurezas, para depois começarmos a subir a montanha. Obrigado, Senhor, por nos ajudar a compreender o nosso destino, o destino luminoso como filhos de Deus, como irmãos teus. Por isso cantaremos mais uma vez, do fundo do coração. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo
agradecemos e assim queremos te espalhar, te dividir com quem não sabe sorrir, a quem ficou na solidão. Deixa eu estender a tua mão a quem precisa te encontrar. Deixe ajudá-lo a te achar, ó meu Senhor, e ensino amor. Quero servir. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita e do nosso canal O Espírito da Letra, que está transmitindo o nosso programa ao vivo, a nossa palestra de hoje, 7 de junho, quinta-feira. Graças a essa transmissão, podemos nos reunir não apenas com os que estão aqui nesse momento, participando do encontro desta noite, do encontro ao vivo, como com você que está em casa, já em sintonia conosco, para o encontro desta noite do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós citamos aqui o Evangelho porque é o local de onde retiramos os assuntos que aqui são tratados nas noites de segunda-feira e quinta. Então, você poderá acompanhar com o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, seja lendo antes ou depois que fizermos o nosso momento de reflexão, você terá como encontrar o núcleo básico sobre o qual assentamos o pouco que sabemos ou as interpretações que nós fizemos a respeito destas passagens do Evangelho. Como nós começamos na semana passada, temos um capítulo novo. É um capítulo muito importante, porque ele tem um título que resume aquilo que Jesus recomendou em inúmeras passagens. Eu já contei a vocês que quando jovem, ou mais jovem do que eu sou hoje, eu procurei no Evangelho, em todos os 4, onde Jesus tinha dito essa palavra: fora da caridade não há salvação. Não encontrei em nenhum deles. E então, depois de descobrir isto, pude entender que o título deste capítulo 15º é, na verdade, uma abrangente definição daquilo que Kardec coloca como a base essencial da evolução do espírito, que não é a caridade material, não é a caridade de dar coisa, mas é a caridade como explica Jesus. Já vimos então na semana passada, ao abordarmos a primeira parte da introdução e da mensagem evangélica que está contida nela, quando Jesus fala no momento da transição do juízo final. É o juízo final. Falando da salvação, o Evangelho de São Mateus, do capítulo 25º, apresenta exatamente os critérios para a salvação, que Jesus coloca como sendo aqueles que ajudarão a separar o que é bom do que não é bom. E aqueles que não estão nos lados positivos, pelas condutas, não ficarão na terra, serão levados para um outro lugar, onde vão padecer este rebaixamento, vamos dizer assim, um rebaixamento moral, por não terem
ser aprofundado nas transformações verdadeiras da sua alma, nos valores importantes para aqueles que poderão continuar a viver na matéria, no mundo físico. Então, agora, nós vamos pegar o Evangelho para dar continuidade a essa parte inicial. O que é preciso para ser salvo? Primeiro, nós vimos aquela versão da Bíblia, do Evangelho de São Mateus, do juízo final. E agora, nós vamos ver em São Lucas, no capítulo 10, aquilo que nos coloca como, que o Evangelho nos coloca como sendo a parábola do bom samaritano. Nós, entendendo a pedagogia de Jesus, nos surpreendemos. Isso porque o Senhor, quando se dirigia às pessoas, sempre gostava de mostrar que, apesar das convenções, apesar do que todo mundo achasse a respeito dos outros, não importava a opinião das pessoas, importava o caráter daquele indivíduo, não o que as pessoas diziam dele. A Palestina daquele tempo era um lugar bastante conturbado. As tribos de Israel, e eram as 12 tribos, se organizaram em uma nação composta de fragmentos. Todos eles, porém, eram reunidos pela lei mosaica. E Jerusalém era o núcleo da fé, da política e do governo. Tudo girava em torno das Escrituras, dos cuidados em obedecer aquilo que estava escrito nas determinações mosaicas. A Torá, os 5 livros, o Pentateuco, originado de Moisés, representavam a solução jurídica, econômica, social para aquela comunidade. E o que acontecia? Todo mundo, para cumprir as tradições, era obrigado, uma vez por ano ou uma vez na vida, como tivesse condições, de dirigir-se ao Templo de Jerusalém, o Templo de Salomão, aonde eles iriam prestar reverência ao Deus único. Então, isso era uma regra. Era como se, por exemplo, como acontece às vezes em nosso país, todos os católicos tivessem que ir à Aparecida do Norte, uma vez na vida. Todo mundo. Todo católico que é católico tem que reverenciar Nossa Senhora lá em Aparecida, no santuário. Mas de repente, surgisse um grupo de católicos em qualquer lugar do Brasil que dissesse: ah não, ir até lá é muito longe, nós não queremos ir. Nós vamos reverenciar, vamos criar aqui uma capela, botar uma Nossa Senhora aqui, Nossa Senhora Aparecida, em vez da gente ter que ir lá, a gente vai vir aqui mesmo, que é mais perto. E nós não vamos lá em Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida do Norte, nós vamos fazer nosso culto aqui. E quem quiser vir aqui pode vir também. Todo mundo da região aqui pode vir aqui, que nós vamos cultuar Nossa Senhora aqui. Então, é como se houvesse um cisma, uma ruptura, como se aquela unidade da crença para os judeus ortodoxos fosse rompida. E quem fez isso naquele tempo foram os samaritanos. Era um povo que vivia na região chamada Samaria, que existe até hoje. E nessa região, eles se recusavam a ter que ir a Jerusalém, no Templo de Salomão, por N motivos. Então eles fundaram um templo lá mesmo na Samaria. E ao invés de irem até Jerusalém uma vez por ano, eles ficavam lá na Samaria, fazendo suas orações, num ato, num gesto de insubmissão, insubordinação à regra. Como os judeus não podiam bater neles, não podiam destruí-los, eram seus irmãos, o que eles fizeram foi execrá-los da sociedade. Os samaritanos eram considerados um povo sem eira nem beira, eram párias na sociedade. Falar de samaritano era pior do que ser leproso, do que ser um pestoso, do que ser um condenado ao demônio. Os samaritanos eram traidores, ingratos, eram criaturas
assim, nojentas. Quando se falava de um samaritano, era cuspindo do lado. Era como um xingamento a alguém que fosse indecente, indigno. Portanto, é a escória para os judeus. Os samaritanos não prestam, porque são insubmissos, porque não querem seguir o que os judeus tradicionalistas propõem. Não é porque eles sejam realmente devassos, viciosos, que sejam piores do que os próprios hebreus das outras tribos. Não. É apenas porque, segundo o critério deles, eles não quiseram seguir para Jerusalém, preferiram o Deus, Jeová e Yahvé, na sua própria terra. Isso é uma afronta. É como se aqui a Igreja Católica começasse a considerar não católicos aqueles que não se submetessem a ir à Aparecida do Norte uma vez na vida e ficassem naquele arrabaldezinho cultuando Nossa Senhora segundo os seus modos pessoais. Aliás, inclusive, você não sabe, mas existe uma defecção da Igreja Católica, aqui no Brasil mesmo. Nós conhecemos a Igreja Católica tradicional como Igreja Católica Apostólica Romana. Mas você sabia que existe uma Igreja Católica Apostólica brasileira? É, brasileira. Ela não pertence mais à Igreja Romana. Ela tem as suas regras. Ela não é reconhecida pela Igreja Católica Romana oficial. Mas existe sacerdócio, existe o culto, eles fazem. E existem igrejas, não são muitas, mas existem. Mas eles se tratam assim, não, esse não é católico, esse não é o católico tradicional, esse resolveu inventar um catolicismo para ele, porque não se submete às nossas regras. É a mesma coisa na Samaria. Só que como lá o ambiente era menorzinho, como as pessoas estavam mais próximas, então elas se hostilizavam e contavam umas contra as outras, com opiniões extremamente negativas, desprezando, menosprezando, humilhando aqueles que não faziam parte da maioria. Então, o segundo trecho do Evangelho, que Jesus estará conversando conosco e que está em São Lucas, fala sobre a parábola do bom samaritano. Ora, quer dizer que a Samaria produz algo de bom? Podem perguntar os judeus tradicionalistas. Pode sair alguma coisa de bom da Samaria? Algo semelhante ao que disseram a respeito de Jesus, quando souberam que Jesus era filho de José e Maria, lá de Nazaré. Alguém pergunta, ora, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Falando em relação a Jesus, imagina isso, como as pessoas tinham o preconceito das criaturas que moram nesses burgos pequeniníssimos, nesses povoados, nessas aldeias, onde não há escola, onde não há avanços civilizatórios. Essa Samaria pode produzir alguém bom? Essa Nazaré mesquinha, atrasada, pode produzir alguma coisa? Algum filósofo? Que isso? Não exagera. Mas Jesus usa essa maneira preconceituosa do povo tratar a esses irmãos em inúmeras passagens e os coloca como exemplos. Vejam só como o ensinamento é profundo e certeiro. Aqui está o que diz São Lucas no Evangelho, no capítulo 10, versículo 25 a 37. Então, um doutor da lei, um homem inteligente, estudioso, que fazia parte daqueles que tinham uma autorização para estudar as leis religiosas, se levantando, lhe disse, para tentá-lo, não disse para prender, perguntou para ver o que Jesus ia responder, numa tentativa de colocá-lo numa situação difícil. Ele perguntou assim, mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Perguntou ele. Jesus lhe respondeu, o que está escrito na lei? O que é que você lê nesta lei? E então o doutor da lei, que sabia de cor e salteado que estava na lei, respondeu, amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito.
e amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Jesus então lhe disse: você respondeu muito bem. Faça isso e você viverá. Porém, diz Lucas, este homem, querendo parecer que era justo, respondeu a Jesus: Senhor, e quem é o meu próximo? Quem é aquele que eu devo amar ao próximo como a mim mesmo? Quem é esse próximo? Aí então, Jesus conta essa história. Um homem que vinha de Jerusalém em direção a Jericó, caiu nas mãos de ladrões que o roubaram, que o cobriram de feridas e foram embora, deixando-o estirado na estrada semi-morto, todo machucado, sem recurso nenhum. Aconteceu em seguida que um sacerdote passava pelo mesmo caminho e, tendo percebido o infeliz, passou do outro lado e fingiu que não viu. O indivíduo era sacerdote, conhecia a lei mosaica, pregava a lei, realizava os rituais no templo. E quando viu aquele indivíduo caído, não podia alegar desconhecimento da obrigação religiosa de prestar-lhe socorro, mas fez de conta que não era com ele, fez de conta que a história era da prefeitura, o problema era da prefeitura. E foi embora, não quis saber. Viu, mas não enxergou, fez-se de cego. Logo depois, diz Jesus, veio um levita. O levita é da tribo de Levi. E como eu falei antes, as 12 tribos, elas possuíam autoridades nas diversas ações que regulamentavam a convivência do povo hebreu. Os que pertenciam à tribo dos poderiam ser juízes. A lei, com base nas escrituras sagradas, podiam estudar as escrituras com essa finalidade. Eram os chamados levitas, os que nasciam da tribo de Levi, os que se sucediam entre si de geração em geração, herdando a tribo de Levi essa atribuição de serem os responsáveis pelo julgamento, conhecendo a lei religiosa, aplicando-a aos casos concretos. Primeiro era o sacerdote, que era de uma outra tribo, que tinha a função de ministrar os rituais religiosos, de presidi-los. Fingiu que não viu. Aí veio o doutor em teologia, aquele que estudou exatamente para poder aplicar os princípios religiosos a todos os que se submetessem a essa aplicabilidade. Ele passou pelo homem que estava lá caído e, tendo-o visto, passou ainda do outro lado e não fez nada. Você vê então aqui Jesus colocando duas pessoas que tinham saberes, que tinham conhecimentos e que estavam vinculados ao processo religioso que faz parte da alma do povo hebreu. Daqueles que vão todo ano a Jerusalém, daqueles que fazem oferendas no altar dos sacrifícios ao Deus único, ao Deus de Abraão, aqueles que batem no peito, que rasgam as roupas sagradas quando vem uma blasfêmia, todos estes estavam ali vendo o infeliz e nada fizeram. Aí vem Jesus com a sua faca na ferida, assim, ó. Porém, diz Jesus, logo em seguida, um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Aproximou-se, pois, derramou óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou. E tendo colocado o doente sobre seu cavalo, conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e deu ao hospedeiro, ao dono da hospedaria, e disse: tenham bastante cuidado com este homem,
E tudo que você gastar a mais do que este pagamento que eu te estou dando, eu vou pagar a diferença no meu regresso. Ou seja, ele foi, custeou a hospedagem, custeou o tratamento e disse: se você, cuidando deste homem, gastar alguma coisa que vá além deste dinheiro que eu estou deixando em depósito, eu te pagarei na volta a diferença. Cuide dele. Feito esta descrição, este cenário, Jesus então se volta ao doutor Dalí e pergunta: qual destes 3 homens parece a você que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Qual foi o próximo? O doutor lhe respondeu: foi aquele que exerceu a misericórdia para com ele. Este foi o próximo. Foi aquele homem que, não importando de que cidade ele era, de que região da Palestina ele era, se era indigno, se havia recusado fazer orações no templo de Jerusalém, foi o homem que teve compaixão do caído. Este foi o próximo. E então Jesus diz ao homem: vai, portanto, e faça o mesmo. Faça isso. Esse é o próximo. Muito claro, não é mesmo? Não adianta ter a mesma religião, frequentar a mesma igreja, vestir a mesma roupa. Não adianta torcer para o mesmo time e não agir segundo os preceitos, que a essência da sua crença, da sua fé, recomenda. Eu conheço pessoas que são excelentes membros de uma congregação religiosa, mas que antes de fazer qualquer coisa a benefício de um estranho, querem saber se esse estranho também é da sua igreja. Porque se for, ele ajuda, mas se não for, ele não faz nada. Ele não dá nada, ele não coopera, não compra uma comida, não dá uma contribuição em dinheiro, não é da minha igreja. Ele não se deixa condoer, ele não se sente tocado pela dor daquele infeliz. Bom, depois que nós encontramos aqui esta passagem em que Lucas mostra com clareza como nós devemos ver, como devemos sentir as pessoas pela proximidade a que se refere Jesus. O meu próximo é aquele que está sofrendo, o meu próximo é aquele que me viu e que está cuidando de mim. Vemos agora Kardec comentar esta passagem. E assim você pode acompanhar comigo estes 3 parágrafos que Kardec desenvolve esta ideia principal. Ele diz assim: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Quer dizer, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, Jesus mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. A caridade e a humildade são o caminho para que nós sejamos felizes para sempre. Bem-aventurados, disse Jesus, os pobres de espírito, quer dizer, os humildes, porque eles encontram o reino dos céus, é deles. Bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, os que são misericordiosos. Amai ao próximo como a vós mesmos, fazei aos outros o que quereriam que vos fizesse. Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas, se vocês desejam ser perdoados. Façam o bem sem ostentação, julguem a vós mesmos antes de julgar os outros. Tudo isso, humildade e caridade, eis o que ele não cessa de recomendar, e ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater. Mas faz mais do que recomendar a caridade. Ele a coloca claramente, em termos explícitos, como a absoluta condição da felicidade futura. Quer ser feliz?
Quer ter um futuro melhor? Entenda esta caridade simples, humilde, autêntica. E você estará semeando para você uma felicidade durável. Não essa felicidade da moda, não essa felicidade do carro, não essa felicidade da beleza, das conquistas transitórias da vida. Esta é uma felicidade temporária e por isso frustrante, porque ela vai acabar. Aliás, há pessoas que, assim que conseguem conquistar o que é o motivo da sua felicidade, entristecem-se, porque sabem que agora eles só vão poder perdê-la. Por mais que eles façam por mantê-la, eles estarão fadados a encontrar a derrocada. Como um velho ditado costumava dizer, que o apogeu é sempre o início da decadência. Todas as pessoas que atingem o apogeu, agora eu sou a pessoa mais feliz do mundo, dali só podem afundar. E este é um medo. Este é o temor frustrante que essas pessoas têm deste comportamento que vai levá-las a uma situação de aflição. Quando Jesus fala do julgamento final, que foi a primeira parte que nós comentamos na quinta-feira passada, é preciso, como em muitas outras partes, separar a figura e a alegoria. Aos homens a quem ele falava, que eram incapazes de compreender as coisas puramente espirituais, Jesus devia apresentar imagens materializadas, surpreendentes e capazes de impressionar as suas mentes infantis. Para melhor ser aceito, devia mesmo não se afastar muito das ideias que eram comuns ao ambiente em que ele pregava. Nesta forma como eles entendiam as coisas. E deixava sempre para o futuro a verdadeira interpretação das suas palavras e pontos sobre os quais ele não podia se explicar com clareza. É claro, nem todo mundo entendia. Não entendia nem aquilo que ele estava falando para o dia a dia, para o arroz com feijão. Como entender coisas abstratas se o raciocínio da maioria das pessoas não estava preparado para entender o abstrato? Porém, diz Kardec, ao lado da parte alegórica das suas palavras, esta figuração do quadro, existe uma ideia dominante, aquela da felicidade que espera o justo e da infelicidade que se reserva ao mal. Se você é justo, não quer dizer se você é bom. Bom, Jesus diz, só o Pai o é. Mas ele diz, se você é justo. Justo é aquele que não comete injustiças. É aquele que respeita o seu semelhante. É aquele que mesmo não concordando, entrega o que não lhe pertence. Esse é o justo. Não toma para si o que não é seu. Então, o justo encontrará a felicidade. Mas o mal, aquele que sabe que está fazendo errado, aquele que não se incomoda que outros sofram, este não poderá encontrá-la. E então, termina Kardec esta análise destes dois trechos do Evangelho que nós citamos na semana passada e na de hoje, dizendo o seguinte: nesse julgamento supremo, quando o rei chega, coloca as nações à frente, coloca as ovelhas à direita, os bodes à esquerda, como que é este julgamento? Ele pergunta. Quais são as considerações da sentença? Sobre o que se dirige o inquérito? O juiz, por exemplo, ele pergunta se foi cumprida esta ou aquela formalidade? Pergunta se os pingos estão corretos nas letras, se as páginas estão numeradas sem equívoco, se observou-se mais ou menos uma tal prática exterior? Não. Ele não pergunta senão uma coisa: você praticou a caridade? Você praticou a caridade?
como a caridade deve ser praticada? Praticou-a. E então ele sentencia dizendo: vocês que assistiram os vossos irmãos, passem à direita. Vocês que foram duros para com eles, passem à esquerda. Por acaso ele pergunta se a pessoa seguiu cegamente as recomendações da sua crença? Se ela comungou todo domingo? Se ela recebeu espíritos todos os dias de trabalho mediúnico? Se ela deu o dízimo? Se ela se comportou formalmente correto nos cultos religiosos a que ela serviu? Ele pergunta isso? Faz uma distinção daquele que acredita de um modo e daquele que acredita de outro? Não, não faz nada disso. Porque Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que tem o amor ao próximo, acima do ortodoxo, da autoridade religiosa, do julgador pela lei mosaica, que faltam com a caridade. O samaritano, que era detestado pelos judeus perante a lei do universo, este que ajudou o seu semelhante, está acima daqueles que se ajoelham, que têm calos no joelho, calos na língua, calos nos dedos, de ficarem manipulando os apetrechos sagrados e não fazem o que devem. Jesus não fez, portanto, da caridade somente uma das condições da salvação, uma das, não. Fez da caridade a única condição, única. Se houvesse outras a serem preenchidas, Jesus as teria mencionado. Se ele coloca a caridade no primeiro plano das virtudes, é porque ela guarda em si, ela encerra, ela reúne de maneira implícita todas as outras. A humildade, a doçura, a benevolência, a indulgência e a justiça. E por quê? É a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. É a caridade, a referência a que Jesus se refere para a salvação do indivíduo. Agora você pode ouvir isso e questionando esta ideia, você pode se indignar com ela e dizer: mas, poxa, que caridade estranha é esta? Essa caridade é uma caridade, eu dou as coisas para os pobres, não basta isto? Onde que nós vamos encontrar o sentido da caridade? Esta que Jesus diz que é a absolutória, aquela que nos livra da condenação e nos autoriza a ingressar à direita, como aqueles que cumpriram. Eu não tenho dinheiro, eu queria fazer mais caridade, mas não consigo. Será que é esta a caridade? A caridade do recurso que você entrega para os outros? Se você tem interesse em conhecer a essência dessa caridade, que no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo é a salvação, como Jesus assevera, como ele define com clareza, os Espíritos. Sim, você vai ver na tela esta obra. No Livro dos Espíritos, perguntaram aos espíritos superiores, lá na questão 886, Kardec pergunta aos espíritos superiores como é que Jesus, qual era o verdadeiro sentido da palavra caridade, como Jesus a entendia. Quando Jesus recomenda essa caridade, como é que Jesus está esperando que as pessoas a compreendam? É claro que a modernidade hoje, ela tem em mente a caridade da moeda, a caridade de dar coisas, a caridade de privar-se de alguma coisa valiosa para espalhar esse valor para pessoas ou instituições, e aí você perde, você fica mais pobre. A caridade nesse sentido é um peso. Mas será que era essa caridade que Jesus estava preconizando quando disse que ela era a salvação, a motivação da salvação? Vamos ver a resposta da questão 886 do Livro dos Espíritos. A pergunta é:
qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade. Qual é esse sentido? Como Jesus a entendia? Agora, os Espíritos estão respondendo. Veja só, que coisa linda. São 3 coisas, segundo as quais Jesus interpretava a caridade. Preste atenção, porque ela tem a ver com o que nós somos. Ela é a expressão daquilo que poderá nos salvar se nós colocarmos em prática. A resposta dos Espíritos está aqui. Jesus a entendia como sendo benevolência para com todos. Benevolência é boa vontade. Ter boa vontade. Não importa com quem. Tem alguém precisando de ajuda, você está vendo, fazendo de conta que não é com você. Ah, mas eu estou cansado. Você pode ainda ajudar? Posso, mas eu estou com preguiça. Boa vontade. Ah, mas não é minha amiga, eu não conheço. E daí? É seu irmão. Boa vontade não é só com aqueles que você tem amor, que você tem simpatia. É boa vontade para com todos. Boa vontade para com todos. Primeiro item da caridade, como Jesus a entendia. Segundo, indulgência para com as imperfeições alheias. É você, entendendo que a pessoa é imperfeita, ter paciência com ela. Ensinar novamente. Investir o seu tempo, a sua generosidade, sua paciência, em semear mais uma vez. Indulgência é você não na pessoa que falhou, não criticar a pessoa pelo gosto. Falar mal da pessoa para que todo mundo fique também ridicularizando. A indulgência é uma qualidade da tolerância, da compreensão, de colocar-se no lugar do outro. Que se fosse você, você preferia que alguém te ensinasse a que alguém te humilhasse. Da caridade. É você superar o impulso grosseiro de querer passar. E então, você, superando-se, transformar o seu momento de irritação numa vontade de ajudar aqueles que erraram. Ah, isso é caridade. E a terceira recomendação, pela qual Jesus também entendia a caridade, é esta: perdão das ofensas. É caridade você não se ofender e você relevar aqueles que te ofendem. Aqueles que te fizeram mal, que falaram mal de você, que te prejudicaram física, moral ou materialmente, perdoá-los. É também, segundo Jesus, uma caridade. Portanto, você está vendo que não tem nada de dar coisa. Segundo a intenção de Jesus, o que importa é como você estará tentando ajudar os outros. Benevolência para com todos. Como você reconhece a limitação das pessoas sem menosprezá-las. Indulgência para com as imperfeições alheias. Imperfeições não apenas práticas, não apenas técnicas, não apenas profissionais. Imperfeições morais, imperfeições de caráter, imperfeições de hábitos. Imperfeições. Existe uma historinha muito bonita que nos conta Humberto de Campos a esse respeito. 2 amigos, responsáveis por um grupo espírita, eram amigos de longa data. Acontece que um deles, como o outro descobriu mais tarde, estava durante as noites, que não havia reunião, estava dirigindo-se a um lupanar, a um bordel da cidade. Algumas pessoas viam aquele homem, que todos sabiam, ia no centro espírita, penetrar o meretrício. E essas conversas assim, meio tortas, chegaram no ouvido do seu amigo, que era companheiro de casa espírita. Então, ao invés deste amigo chegar para o outro e dizer: escuta, eu fiquei sabendo de uma conversa,
que você, que é aqui um pregador do Evangelho, uma pessoa devotada ao próximo, você está frequentando esses lugares de baixa condição moral? Que, em vez de ele perguntar isso, é verdade? Não. Ele guardou aquilo para ele e então, certa noite, ele resolveu flagrar o amigo. E na hora que ele costumava ir lá, o amigo entrou lá no bordel, onde estavam as meninas, e o outro ficou de tocaia na saída, num bequinho, ali próximo de onde ele via. E então, ele viu o amigo entrando e já começou, nossa, eu não queria acreditar no que eu estou vendo, mas olha, ele está lá mesmo, ele foi para o bordel. Não, ontem ainda estava no centro espírita, hoje está na zona. Onde já se viu uma coisa dessa? Que moralidade, mas eu não vou sair daqui, eu quero que ele me explique. E ficou lá 1 hora, 2 horas. 2 horas, quase 11 da noite, ele está ali quando ele vê o amigo saindo. Com o sangue fervendo, sem a indulgência necessária, ele correu, atravessou a rua e falou, escuta, você aqui, o que você está fazendo aí? Não estou fazendo nada. Você está frequentando esse lugar, depois você vai lá no centro espírita, onde já se viu uma coisa dessa? Daí o amigo, sem jeito, disse, sabe o que acontece? É que eu venho aqui, já há algum tempo, porque aí dentro tem uma moça, que é uma pessoa querida do meu coração, e que está se prostituindo, eu estou tentando tirá-la desta vida. Disse o cara, né? Pra cima de mim, você vai querer me engambelar com uma historinha da carochinha de mentira dessa? Você acha que eu nasci ontem? Mas é verdade, disse o amigo para ele. É verdade. Ela é uma jovem imatura, está aí encantada pelo sonho de ser feliz, sentiu-se frustrada e sem que os seus pais saibam, ela está aqui. E já faz uns 15 dias que eu tenho vindo aqui tentar conversar com ela. Duvido! Se é verdade assim, eu vou lá ver quem que é a sua amiga. Disse o outro, achando que iria pegar o outro, né? Pela calça curta, pela mentira. Então, falando, não vai, deixa a menina lá. Não vai lá não, para que ver isso? Deixa, eu estou tentando, estou ajudando a menina. Você não quer que eu vá, não é? Pois agora é que eu vou. E então ele entrou, o amigo que estava lá de tocaia, entrou para desmascarar o amigo. E quando ele invadiu, assim como algum cliente que está querendo saber o que tem lá dentro, e ele entra na sala principal, ele se depara com a própria filha. A própria filha estava nos braços de um cavalheiro em trajes menores, se vendendo. O amigo estava frequentando ali para tentar salvar a filha dele das garras da prostituição. E ele estava achando que o amigo estava indo lá para curtir a vida nas mãos de alguma moçoila. E então ele teve um impacto da decepção com a filha. E o impacto da decepção por não ter sido indulgente, por não ter perguntado, por não ter chamado o amigo e dito, escuta, eu gostaria muito que você me explicasse. Você é uma boa pessoa, você é uma pessoa tão honesta, eu admiro tanto você, mas eu estou vendo que você está saindo de um lugar muito ruim, deve ter algum motivo bom para você estar fazendo isso. Eu não posso julgar você uma pessoa má. E o amigo teria explicado. E talvez até ele teria contado. Mas não, ele quis ser o bom, eu vou desmascarar você vai ver só. E quando entrou lá, sofreu a punhalada que o amigo estava tentando evitar que ele descobrisse. Isso é indulgência que ele não teve. É nesse sentido que Jesus entende a caridade. E somando-se a isto, benevolência de todos, que era o que o amigo estava tendo em relação à moça, boa vontade, estou tentando salvá-la, estou tentando ajudar a essa moça ingênua, essa moça iludida a sair desse vício, dessa condição cruel, porque é sofrimento atrás de sofrimento a ilusão do sexo sem responsabilidade, sem afeto. É apenas um momento
que a amargura segue logo depois, cobrando o seu tributo. Essa benevolência para com todos, com o amigo, para não fazê-lo sofrer, contando a verdade, para ir lá se expor, para tentar tirar uma moça que estava lá dentro e que tinha uma boa família, através de um conselho. Agora, as coisas tinham ficado amargas, duplamente, porque aquele que desconfiava sequer imaginou que fosse verdade, e que quem ele ia encontrar lá como prostituta, ou se vendendo, era a própria filha que ele havia criado, com todo cuidado, com todo zelo. E então nós chegamos na que chega a pedir-nos o perdão das ofensas. Perdão. Perdoar significa não se deixar levar pelo ódio. É caridade. Estas três formas da caridade, que muitas vezes nós sabemos, mas não fazemos, porque é bom você se perguntar, você se lembra de alguém que te feriu, alguém que te fez um descaso, alguém que falou mal de você? Você se lembra de alguém que te caluniou, alguma coisa ruim que fez para você, alguém que te prejudicou? Se você está lembrado dessa pessoa? Estou lembrado sim. Então você não a perdoou. Se você se recorda, é porque isso te marcou e você não esqueceu. E o hábito de lembrar do mal para esperar que um dia essa pessoa pague, significa exatamente o nosso desejo de vê-la sofrer, para que nós nos sintamos, ai, por fim ela está pagando o que me fez. Isso não é perdão. Isto é uma expectativa de vingança. Mesmo que nós não a façamos com as nossas mãos, nós ficamos esperando que Deus se vingue da criatura que nos prejudicou. Seja pela doença, pela decepção amorosa, pela falência material, por qualquer coisa que a faça pastar bastante. Portanto, essa é a caridade fora da qual nós não nos salvaremos. Esta é a caridade recomendada por Jesus para que nós sintamos exercitando-a de tal forma que realmente nós nos limpemos do orgulho e do egoísmo, essas chagas que nos mantêm num dos piores mundos em evolução que existem, como é a Terra. Tão bela como nós a vemos, mas que representa uma cela para espíritos medíocres, para espíritos mesquinhos, que precisam se ver privados do equilíbrio físico, da tranquilidade, do aprendizado espontâneo, que precisam trabalhar ao sol para terem o que comer, como um fator de disciplina para uma vontade medíocre, uma vontade frouxa, uma vontade ainda imatura. Portanto, se você deseja encontrar a salvação, não fique frequentando igrejas tão somente como quem vai conquistar a salvação por força da rotina, da presença na sala de aula, do carimbo na folha de chamada, no bater o ponto para receber o salário completo. É assim que funciona. As igrejas de todos os tipos são boas para nos fazer lembrar dos compromissos morais, mas é com a nossa convivência com os demais, tendo boa vontade para com todos, tendo indulgência para com as imperfeições, portanto, não criticando, não maldizendo, não espezinhando aqueles que não são capazes, só por vê-los assim aflitos, por não conseguirem. E, esquecendo o mal que nos fizeram, só assim, nós estaremos candidatando-nos a esta salvação, que significa ser colocado à direita, enquanto os outros vão para a esquerda, num outro lugar, como nós já vimos na semana passada. Um ambiente onde o Senhor prepara o sofrimento eterno para Satanás e seus anjos e todos aqueles que os representarem no mundo pelo mal que espalharem. Então, se você perceber bem, a salvação não está nas mãos de Deus. A salvação, a sua, está nas suas mãos. Se você não for salvo, não é Deus que não deseja. É você
que não fez nada por si mesmo. Pense nisso. E ao invés de apenas deixar entrar a mensagem de Jesus de um lado do ouvido para sair do outro, esperando que você vai receber a bênção só porque se ajoelhou, fez o sinal da cruz, pagou o dízimo ou bebeu a água fluidificada, não, vá fazer, vá aproveitar o tempo, vá prestar serviço, vá ter benevolência para com todos, vá compreender as imperfeições das pessoas com quem você convive, das pessoas que te servem ou para quem você trabalha. Não se incomode, não se ofenda, perdoe tudo, esqueça o mal. E assim, você será muito mais feliz do que imagina. Este é o amor que Deus tem por nós e que permitiu que centenas, milhares de espíritos elevados viessem ao mundo para nos convencer pela vivência dessas verdades de que isso é eficaz. Portanto, aqui mais uma vez o Evangelho abre nossa mente para que o entendimento dessas leis faça sentido na felicidade que buscamos. É assim que também esperamos que agora que vocês vão entrar para a sala de passe, vocês também possam conversar com Deus, possam reconhecer as debilidades, possam sentir as dificuldades e ao invés de reclamar delas, vocês possam dizer: Senhor, me ajude a vencer-me para que eu possa vencê-las. Me ajude a ter paciência com a pessoa difícil com quem eu tenho que conviver. Me dê sabedoria, me dê ânimo, me dê resignação, me dê alegria, para que eu possa espalhar a alegria por essas pessoas, que às vezes não sabem ser felizes, porque não aprenderam com ninguém a sê-lo. Me ajude a ser esta pessoa que abençoa, mais do que maldiga aquilo que não está correto, mas que abençoe aqueles que estão falhando para levantá-los, para dizer: vamos lá, você consegue, vamos tentar mais uma vez, eu te ajudarei. Ao invés de dizer: nossa, você é burro mesmo, hein? Não tem jeito. Aí nós estamos dando prova de que o burro somos nós. E somos nós que vamos sofrer os efeitos. Portanto, agora que nós vamos nos dirigir à sala de passe, sejamos autênticos com a bondade de Deus, com os amigos espirituais que estão aqui, e peçamos que nós tenhamos sabedoria para sermos de verdade melhores espiritualmente a cada dia, dia a dia, incansavelmente, para sempre. Pensem nisso. Muita paz.